Game of Thrones não foi apenas uma série, foi um evento cultural. Durante quase uma década, o mundo parou para assistir reis caírem, heróis morrerem e vilões se tornarem ídolos. Mas como uma das maiores séries da história da televisão conseguiu alcançar o topo absoluto e depois cair de forma tão brutal, esta é a história do auge e da queda de Game of Thrones. Tudo começa em Westeros, um mundo onde não existe segurança narrativa. Desde o primeiro episódio, a série deixa claro: aqui, ninguém está a salvo. O protagonista morre. O herói perde a cabeça. E o público aprende uma lição cruel: justiça não é garantida. Poder é. As primeiras temporadas foram revolucionárias porque tratavam a fantasia com realismo político. Game of Thrones não falava apenas de dragões ou magia. Falava de ambição, corrupção, honra, traição e consequências. Ned Stark morre não porque era fraco, mas porque era honrado demais para um mundo desonesto. Essa morte redefiniu as regras da televisão moderna. A partir dali, o público entendeu: essa série não jogava limpo. A ascensão de personagens como Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen e Jon Snow não vinha com promessas fáceis. Cada vitória custava algo. Cada erro deixava cicatrizes. As temporadas 1 a 4 são frequentemente consideradas o auge absoluto da série. A escrita era densa, os diálogos afiados como espadas e os personagens incrivelmente humanos. Tywin Lannister não precisava levantar a voz para dominar uma cena. Mindinho não lutava com espadas, mas com informações. E Tyrion provava que inteligência podia ser mais mortal que qualquer exército. O Casamento Vermelho se tornou um dos momentos mais chocantes da história da TV. Não por violência gratuita, mas porque destruiu a esperança. Robb Stark cometeu um erro político e pagou com tudo. Ali, Game of Thrones deixou claro: boas intenções não vencem guerras. Enquanto isso, Daenerys surgia como símbolo de libertação. A menina vendida como moeda política se tornava líder, rainha, mito. Seu arco inicial era inspirador: quebrar correntes, desafiar tiranos, devolver dignidade aos oprimidos. Mas havia sinais. Desde cedo, Daenerys acreditava que seu direito ao trono era inquestionável. Ela libertava, mas exigia devoção. Punha fogo, e chamava isso de justiça. Jon Snow, por outro lado, representava o oposto. Um líder relutante. Um bastardo que nunca quis poder, mas sempre assumiu responsabilidade. Sua jornada além da muralha trouxe o maior aviso da série: o verdadeiro inimigo nunca foi o Trono de Ferro. Quando os caminhantes brancos finalmente se tornaram o foco, a série parecia caminhar para uma conclusão épica e simbólica: a união dos reinos contra a morte. Vida contra esquecimento. Mas foi aí que algo começou a mudar. Após ultrapassar os livros de George R. Martin, a série perdeu seu maior pilar: o tempo. As decisões ficaram apressadas. Os diálogos profundos deram lugar a frases de efeito. As estratégias políticas viraram soluções rápidas. Personagens antes complexos começaram a agir fora de seu próprio desenvolvimento. Varys, o mestre dos sussurros, tornou-se imprudente. Tyrion, o gênio estratégico, passou a errar constantemente. E o jogo político desapareceu. A Batalha de Winterfell, apesar de visualmente grandiosa, dividiu o público. O maior inimigo da humanidade foi derrotado em uma única noite, sem consequências reais, sem perdas proporcionais à ameaça construída por 7 temporadas. E então veio o golpe final: a queda de Daenerys. A ideia não era ruim, pelo contrário, sempre esteve lá. O problema não foi o que aconteceu, mas como aconteceu. A transformação de libertadora em tirana foi acelerada demais. Faltou construção emocional. Faltou conflito interno visível. Faltou tempo. A destruição de Porto Real não chocou pela tragédia. Chocou pela falta de lógica emocional. O público não rejeitou a tragédia. Rejeitou a pressa. Jon Snow, o herói trágico perfeito, termina sua jornada não como rei nem como lenda, mas exilado.
Um final poeticamente amargo, mas mal explorado. E Bran Stark, o rei improvável. Simbolicamente interessante, narrativamente controverso. A frase "quem tem uma história melhor" ecoou como um resumo da desconexão final entre série e público. Curiosidade: os próprios atores demonstraram surpresa e até desconforto ao ler o roteiro final. O último episódio bateu recordes de audiência e também de críticas negativas. Game of Thrones terminou não com silêncio, mas com debate. E talvez isso seja parte de seu legado. Apesar da queda, o impacto permanece. A série redefiniu a televisão. Provou que fantasia pode ser adulta, política e filosófica. Elevou o padrão de produção, trilha sonora e escala narrativa. Game of Thrones não fracassou totalmente. Ela se perdeu tentando chegar rápido demais ao fim. E talvez essa seja a maior ironia da série. Uma história sobre poder, tempo e consequências, que acabou ignorando exatamente isso. Game of Thrones foi um reinado inesquecível. E como todo grande império,